Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Healthcast Alpha, o podcast dos médicos e profissionais de saúde de Alphaville. E hoje estamos aqui para falar um pouco sobre o descontentamento de muitas mulheres com as mudanças corporais, seja pela idade, emagrecimento pós-ganho de peso e principalmente para as que perceberam uma mudança drástica e desejam restaurar a confiança após a gravidez. E para isso trouxemos nossa convidada, doutora Mônica Okamoto, médica e cirurgiã plástica, que atende em São Paulo e em Alphaville. Ao longo dos meses, vocês terão o prazer da presença da doutora Mônica aqui para falar sobre esse tema tão relevante para a autoestima das mulheres e dos homens também, hein? Aliás, a doutora Mônica operou um paciente do sexo masculino ontem, né? A Sim, Mônica me sim. falou isso aqui nos bastidores. Doutora Mônica tem título de especialista em cirurgia plástica, é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da Associação Médica Brasileira e atua na cirurgia plástica há 20 anos. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Healthcast Alpha. Muito obrigada, Andréia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer, né? E é um contentamento estar aqui falando com você e com todas vocês. E para nós também, com certeza. Vamos começar? Vamos começar. Então vamos lá. O que significa o termo mummy makeover, especificamente na cirurgia plástica? Então, Mummy Makeover, né? Como muitas pessoas pensam, não é uma cirurgia, né? É um conjunto de cirurgias que visa a melhora daquelas regiões específicas do corpo que foram afetadas pela gravidez. Principalmente as mamas, depois da amamentação, o abdômen com o estiramento da pele, aí tem flacidez, a diástase dos retos abdominais, pelo estiramento da pele também, pelo estiramento do abdômen como um todo, umas gordurinhas localizadas que ficam na cintura, no culote. Então, assim, basicamente são essas regiões que a gente aborda no que a gente chama de Mummy Makeover. Perfeito. E quais são as técnicas mais recentes e avançadas para a reconstrução do corpo após o parto e como elas se comparam às abordagens tradicionais? Então, essas cirurgias, né, com relação ao Mummy Makeover ou quando não é Mummy Makeover, por exemplo, uma mamoplastia, elas não são diferentes porque uma é uma paciente pós-parto e a outra não. Então, as tecnologias, os avanços, as modernidades são as mesmas que estão acontecendo nos últimos anos. Né, que por sinal eu estava num curso agora de anatomia avançada, de cirurgia plástica, final de semana Hum, passado, e tem várias abordagens novas para cirurgia, principalmente de mama, né? Então eu acho bem legal, a gente vai chegar lá já já, que né? legal. Veio contar novidades. Vamos contar Isso, a gente novidade. adora isso, né? E qual o momento certo para considerar a cirurgia plástica após o parto? É, isso depende bastante de cada paciente, porque você precisa já ter recuperado seu corpo após o parto, né? Então não pode estar amamentando, né? Os hormônios já têm que estar normais e, né, no caso, esta pessoa que agora é uma mãe, ela tem uma criança para cuidar, então ela tem que adequar tudo isso, porque vai ter o pós-operatório, não vai poder pegar a criança no colo, tudo isso, então assim, né, a gente, basicamente, indicação clínica é depois que, né, já parou de amamentar, né, especificamente 6 meses depois da amamentação, e depois que o corpo já tá, né, já voltou ao normal, digamos assim. Muitos fatores a se considerar, Sim, principalmente pós sim, de uma criança, né? Que você tem um bebê, né? Tem exatamente. que ter toda uma estrutura, se estruturar. E essa questão de voltar ao corpo, inclusive, ou voltar ao peso normal, né? Sim, a gente espera, porque Importante, incha né? bastante, ganha peso, tal, e depois que você já recuperou seu peso, seria assim, seria a condição ideal. A condição ideal, o mundo Seria, ideal, né? seria. Existem riscos e complicações específicos associados à cirurgia plástica pós-parto? Não, os riscos são semelhantes a qualquer outra cirurgia plástica, então a gente faz um pré-operatório certinho e orienta o segmento do pós-operatório. Mas, voltando à condição dos hormônios, a amamentação, tudo, a gente pega bastante no pé, né? Que já tem que estar tudo direitinho, a gente não opera paciente ainda amamentando, ou uma puérpera muito precoce, né? Não Perfeito, é seguro. perfeito. É,
Doutora Monique, é possível combinar várias cirurgias plásticas pós-parto em uma única intervenção? E quais são os benefícios e riscos associados a isso? Essa é a ideia original de quem criou o termo Mummy Makeover, de Hum. fazer tudo de uma vez, né? Que é a reforma da Vamos mamãe, ficar livres, né? né? Mas lógico que isso daí não dá para ser feito em todas as pacientes. Então, a gente precisa de uma avaliação clínica, precisa dos exames laboratoriais, precisa saber se essa paciente está preparada psicologicamente para isso e principalmente se ela tem também uma estrutura em casa que dê respaldo, né? Porque se ela vai mexer na mama, na barriga, em tudo, ela vai ficar, ela vai precisar de alguém que cuide dela e de alguém que cuide da criança. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Essa questão da mama e da barriga deve ser complicado, porque se você faz a da mama, você tem que dormir De de barriga para barriga para cima. cima, né? A Uhum. barriga, não, A também de barriga barriga para também. cima. Mas é assim, se você É, mexe com a mama, você limita o braço. Se você mexe com a barriga, você limita a movimentação e a perna. Então, você vai ficar exatamente. travada. Obrigatoriamente, você vai precisar de alguém para te ajudar, É. principalmente nas primeiras 2 semanas. E tem aquela questão dos primeiros dias que tem que ficar um pouquinho assim, curvada, né? Sim, Não pode sim, ficar totalmente sim. reta, Para né? estabilizar a cicatriz, não ficar É, abrindo ali as bordas e não estourar nenhum pontinho. é. Mas tem pacientes, muitas pacientes fazem, né? Fazem, A várias maioria fazem. não. Depende de paciente para Hum, paciente. Aí elas veem o tempo que eu tenho de recuperação, o que é, vale a pena já anestesiar, fazer tudo junto, mas é, assim, principalmente tem que ter condição clínica para isso, né, para perfeito. não correr risco. Isso é super importante, Sim, né? claro. Sempre super importante, né? Depois a gente podia falar um pouquinho dos exames pré-operatórios, né? Da importância dos exames que vocês pedem, tudo, né? Sim, vamos combinar. Eu acho que é um tema bom. Né? Não é um tema legal? Não, É a um gente pode tema. até falar agora, Ah, né? A gente podia falar um pouquinho eu sobre não vou isso. saber detalhar exatamente como o meu anestesista, né? É, Como a minha anestesista, a equipe de anestesia. Mas, assim, a gente precisa, né? Por exemplo, vai fazer uma lipoaspiração, a gente sabe que existe a chance de ter um sangramento um pouco maior, então essa paciente não é recomendável que ela esteja anêmica, né? Porque senão vai abaixar mais um pouco a hemoglobina, pode ser que tenha sintoma, né? Às vezes não chega ao ponto de ter que transfundir, mas se for fazer uma cirurgia estética para tomar transfusão, não é para fazer uma cirurgia estética, boa. né? Então, exames cardiológicos, por essa questão de pressão, quando vai operar, a pressão vai um pouquinho mais baixa, precisa saber se o seu organismo tolera um nível de pressão mais baixo sem nenhuma repercussão hemodinâmica, nem cerebral, enfim. Assim, são vários, tem que ver se não tem nenhuma infecção. Por Olha, exemplo, uma coisa que às vezes passa despercebida é uma infecção de urina. Se o paciente tem uma infecção de urina e vai colocar uma prótese, por exemplo, a gente sabe que aumenta o risco de complicação, de seroma, recuperação mais demorada e fora o risco de infecção, né? Então, assim, esse foi só uma pincelada uma para. pincelada. Exatamente. Olha, tem que fazer tudo bem certinho, Tem que né? fazer tudo É, bem é, certinho. Nisso daí a gente é cara crachá. muito legal, tá certo. Segurança total, né? Uhum. No caso de mulheres que fizeram mamoplastia pós-parto e engravidam novamente, a amamentação compromete os resultados da cirurgia? Geralmente sim, porque quando você amamenta, a mama ela enche de novo, né? Tem toda uma modificação do tecido glandular e depois ela tende a diminuir, né? A ter um pouquinho de flacidez, a ter um pouquinho de pitose. Mas também tem uma coisa que, às vezes, a mulher que já fez uma mamoplastia, que fez uma redução, nem sempre ela consegue amamentar também, né? Existem as que conseguem e as que não conseguem. Ah, tem Depende do esse que você. detalhe. Depende da manipulação do parênquima. Mas isso é uma coisa que não dá para saber, né? Eu tenho pacientes que colocaram prótese e amamentaram muito bem, e outras que colocaram prótese e não conseguiram amamentar. Então, a gente não sabe, nesse caso de prótese, se ela já não ia conseguir amamentar do mesmo jeito ou se Entendi. foi a prótese, né? Não dá para saber. E não conseguiram porque não houve produção de leite, é isso? Não teve produção de Ah, leite suficiente, interessante. saía muito Olha. pouquinho, estimulava tudo, a criança chorava e elas resolveram, né, Aí tem que dar entrar mamadeira. com suplemento, Entendi. Isso depende muito, é o que você falou, né? Depende do, acho que pode ser também do organismo da paciente, né? Às vezes, Sim, né? isso falando de prótese. Agora, Hum. quando você corta a mama, tira um pedaço da mama, tem tecido cicatricial, tudo, aí sim, existe uma possibilidade de prejudicar a amamentação. Ah, Sim. entendi. Tá.
E no caso de lipoaspiração e abdominoplastia, se a mulher engravidar novamente, isso pode comprometer os resultados da cirurgia, como por exemplo no caso da reparação da diástase abdominal? Existe sim a possibilidade dela comprometer os riscos da cirurgia, comprometer o resultado da cirurgia, né? Mas o que assim, a gente recomenda é que se engravidou, né? Descuidou, engravidou. Então, que tenha um controle bem certinho do ganho de peso, porque isso é fundamental. Quanto mais você ganha peso, quanto mais você aumenta de tamanho, mais chance você tem de estragar a cirurgia. Né? Inclusive, tem um professor nosso que deu aula nesse curso de anatomia, inclusive, que ele Hum. mostra alguns casos de pacientes que engravidaram depois da abdominoplastia, e aí foi solicitado, foi orientado um controle de peso bem rigoroso, né? E essas pacientes depois elas não tiveram perda no resultado da correção da Nossa, diástase. muito legal isso. Agora, a própria ginecologista, né, Uhum, sempre conversa, né, com a paciente, tem essa questão de você engordar de 9 a 12 quilos, independentemente de você uhum. ter feito ou não uma cirurgia plástica, né. Então, assim, já tem, né, todo um processo aí, né, Sim, de exatamente. Independente de você ter feito, conscientização. né, cirurgia plástica antes ou não, o controle de peso é importante É para super prevenir importante. várias coisas, né? Aquela É. doença hipertensiva da gravidez, tudo que pode ser fatal. É Então, eclâmpsia, né? eclâmpsia, Eclâmpsia, sim. é muito legal, né? Tá vendo? Então, Sim, sim. muito Né, não legal, é a causa, mas pode ser uma das, né? perfeito. Falando em diástase, Uhum. quais são as opções de cirurgia plástica disponíveis para tratar a diástase dos músculos abdominais após a gravidez e como escolher a mais adequada? Então, existem as técnicas para você corrigir a diástase, né? Geralmente elas são muito parecidas, né? Então, que é você juntar as duas bordas da musculatura reto-abdominal e fechar esse espaço que existe entre elas. Você pode fazer isso numa abdominoplastia clássica, ou seja, abre a barriga, levanta e faz isso a céu aberto, que é o mais comum, ou você pode fazer isso por videolaparoscopia ou por robótica. Nossa, dá para fazer por Dá para robótica? fazer, dá para Nossa, que fazer. Tem colegas que já prático. fazem isso com bons resultados. Mas aí seria só diástase, não Exatamente. abdominoplastia. Quando você escolhe, né, vai depender da quantidade de flacidez de pele que você tenha. Porque se você tem muita pele sobrando, não justifica você ir para uma fechada, uma robótica e você não vai tratar a pele. Com Isso é certeza. mais para aquelas pessoas que não têm nada ou quase nada de sobra de pele, que não justifica uma cicatriz, né, de lado a lado, só para tratar uma diástase. Então, existe sim essas Que possibilidades. bacana. Agora, explica um pouquinho para as pessoas que tem muita gente que não sabe que Uhum. depois que tem uma gravidez ou várias, os músculos abrem. As pessoas não sabem isso. Elas acham que uma cirurgia de abdominoplastia, por exemplo, é só para abrir a barriga, tirar a flacidez. Ninguém imagina que também contempla você aproveitar e costurar os músculos. As pessoas não, às vezes não sabem, não sabem por que que elas fazem abdominal, fazem academia e não acontece nada, não melhora nada. Elas não imaginam que os músculos estão separados, né? Abertos, sei lá, Sim, né? né? O que é considerado normal, digamos assim, são os dois, né? O músculo reto abdominal, ele é um músculo comprido que ele começa aqui embaixo da mama e ele vai até lá embaixo no início da pube. Então, eles são dois músculos longos. E na gravidez, então, o que que acontece? Quando a barriga se distende, né? Então, esse músculo, ele vai contendo, mas ele acaba se separando, né? Um ventre se separa do outro. E às vezes, depois que você volta da gravidez, ele pode voltar, mas às vezes ele não volta como ele era. Ah, Às tem vezes ele situações que ele volta volta? algumas sim, Puxa, que principalmente legal. nessas de controle de peso, tá? Ou Nossa, paciente que já é acostumada a fazer exercício, fortalecimento de parede abdominal, pode prestar atenção nessas artistas que são malhadoras todas, você vê, elas têm filho, aí volta um mês, é 2 meses verdade, depois, você vai olhar, nem parece que é aconteceu verdade, nada. é Aquela verdade. musculatura já é Que preparada, bacana. né? Mas nós Nós mortais, mortais, pobres mortais. nós pobres É. mortais, né? Então esse músculo ele volta e ele pode voltar com uma diferença, né, de posicionamento. Então, essa parte aqui, né, ela fica abaulada. Então, pode prestar atenção. Quando você levanta, sobe
uma bola no meio, enfim. É, Então, isso vale a pena ser corrigido. é muito legal, né? Sim, é Muito legal. bem. Muda tudo. Fica, a gente fala, ó, é o espartilho que a gente vai É o fazer na sua espartilho. musculatura. É, muda É o tudo. espartilho para a gente deixar essa barriga mais firme, né? Isso aí. A abdominoplastia contempla isso, né? Sim, Ela é em super alguns importante. casos existe a possibilidade também da gente fazer, né, uma aplicatura, um estreitamento da musculatura lateral do abdômen também, dos oblíquos. Aqui? Ah, que Isso legal. ajuda a dar mais firmeza para a parede, caso só a diástase do reto, a correção não seja suficiente, né? E dá um pouquinho mais de cinturinha também. Que legal. E isso você vê na hora? Isso a gente vê na hora. Ai, bárbaro. Isso a gente Bom, vê na hora. legal isso. Outra coisa que eu não Sim. sabia. Olha, a gente não sabe das coisas, né? Muito legal isso. Como a cirurgia plástica pode ajudar a tratar questões como flacidez da pele, estrias e alterações nas mamas após a gravidez? A flacidez de pele, então a gente trata a flacidez de pele, retirando excesso, reposicionando os tecidos, principalmente na mama, né? Cadê? No abdômen também, da mesma forma. As estrias, a gente não tem tratamento cirúrgico para A não estrias. ser que ela esteja naquela parte que vai cortar, né? Exatamente, mas se elas estiverem posicionadas na área que vai ser retirada, então bye bye estria. Muito bom também. Então, a gente resolve bem quando essas estrias elas estão abaixo do umbigo e a paciente tem pele suficiente para a gente tirar de forma que a quantidade de pele que a gente tirou, ela consiga chegar ali certinho. Então, todas essas estrias que estão aqui, tchauzinho. Nossa, muito legal. Elas vão embora. Uma beleza, uma maravilha. Sim. Mas fora isso, na cirurgia é só isso mesmo, só nessa situação, né? Nessa Senão, só situação, tratamentos, existem né? tratamentos, né? Inclusive, né, os dermatologistas, né, tem um arsenal muito grande para Muito tratamento legal. de estria. Sim, tem muita coisa eficaz, Tem né? bastante coisa eficaz. Porque tem estrias que não são nem tão incomodativas, mas tem estrias realmente bem Tratamento para você dizer eliminar estrias não existe. Aqui amenizar, né? para você amenizar, né? Para esconder mais um pouco, para você se sentir mais confiante também, né? Mas não Eliminar só sumir, cortando eliminar, mesmo. eliminar, a gente elimina naquela pele que a gente tirou. Sim. Nada com um bom corte, né? Doutora Mônica, existem técnicas de cirurgia plástica menos invasivas que podem ser consideradas para a recuperação do corpo após o parto, especialmente para quem deseja evitar grandes procedimentos cirúrgicos? Olha, eu costumo brincar, né? Mini cirurgia, mini resultado, né? Mas se a paciente ou ela tem medo, ou ela quer sentir como é um pós-operatório, ela só quer fazer uma lipo, ela sabe que ela tem indicação de um procedimento maior, mas ela tem receio, ou ela não quer partir para uma abdominoplastia, ou ela tem medo da cicatriz. Então, existem, sim, algumas outras técnicas que a gente pode fazer. Por exemplo, uma lipoaspiração menor. Então, dá uma melhorada na Que cintura, legal. né? Tira um pneuzinho que tem ali atrás, melhora um culote, já dá uma melhora de formato. Mas não que isso substitua, né, uma cirurgia plástica convencional, desde que tenha indicação. É legal porque, por exemplo, é o que você falou, às vezes a pessoa, vamos supor, tá nessa fase pós-parto, né? Já tá liberada para fazer algum procedimento e vai fazer uma lipo, ela sabe que ela tem que fazer uma abdominoplastia, mas ela também quer esperar e também ela quer um resultado, ter um resultado, né? Uma coisa menor, ela consegue ter uma recuperação mais rápida para ela poder postergar até lá na frente poder, né? Sim, ou Fazer alguma coisa. eventualmente, às vezes ela não quer, ela só quer se sentir melhor numa roupa. É, Né? Então, às vezes verdade. ela nem quer. É verdade, tem razão. Depende muito do Então, objetivo. depende muito É isso do que o aí. paciente quer. A gente explica, né? Fala, ó, se fizer isso, é isso, se fizer assim, assim, se fizer tudo, assim, 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 né? E aí, Isso né, o aí. paciente já ajuda a decidir o que é melhor. Muito legal. É isso aí. Existem alternativas não cirúrgicas para melhorar a aparência após o parto? É aquilo que eu falo, existe sim, bastante coisa, principalmente lifestyle, dieta, exercício, né? Existem drenagens, existem bastantes tratamentos dermatológicos, mas isso tudo vai depender do nível de flacidez, do nível, né, de alteração que teve no pós-parto. Então, nem tudo resolve tudo. Né? Então, já é um mix de coisa, mas existe sim, existem alternativas. A drenagem linfática é muito eficaz, É né? bastante eficaz, principalmente para melhora de inchaço, né? Para melhora de edema.
E ela né? é legal, é uma coisa que você tem que fazer continuamente, né, porque acho que é uma coisa meio que efeito Cinderela, ou impressão minha, É, a drenagem né. linfática existem algumas técnicas. Tem umas Hum, técnicas, né, de que são preconizadas por algumas pessoas, né, que você vê, dançarina faz tudo antes do show, emagrece um monte, mas não hum, é que emagrece, é que desincha muito, que né? E bacana. aí depois volta. Mas não é esse tipo de drenagem que a gente está falando. A gente está falando da drenagem mesmo para estimular, né, o tecido linfático para você desinchar, para você ficar melhor. Que é a massagem Que é a mesmo. massagem, mas Hã. não é uma massagem modeladora, né, são umas massagens mais leves, né, mais de dedilhado para você, né, colocar, estimular os Os ganglios linfos, né. linfáticos. E Exatamente. aí tem que ser uma pessoa que tenha técnica, né. É, tem que saber o que está fazendo. É. E assim, nesses casos, até você, como a gente está falando de mama makeover, né? Até você voltar ao seu peso, tudo, normalmente elas preconizam uma por semana, ou eventualmente duas por semana, né? Não É. precisa mais que isso. É, sendo bem direcionado, porque tem Uhum. muitas esteticistas que falam que fazem drenagem, mas às vezes não fazem drenagem, tem É, muita tem coisa por várias. aí, Tem né. drenagem para pós-operatório, É, tem drenagem específica para lipo-HD, tem drenagem para você que é a fisiodermatofuncional, para você tirar fibrose pós-lipo. Então, assim, olha. a que a gente está falando dessa para desinchar é essa que eu tô falando, Ah, né? E é legal. bom que procure alguém que saiba o que está fazendo, É, com né? certeza. É isso aí. Doutora Mônica, quais são as considerações especiais para mulheres que tiveram múltiplas gestações e desejam passar por uma cirurgia plástica pós-parto? Olha, não tem uma consideração especial, alguma coisa específica, né? Mas é aquela mesma coisa. Então, já teve múltiplas gestações, a gente imagina que não vai ter mais outras, né? Então, assim, essa mulher, ela já teve os filhos, já tá com prole constituída, não sei se É, isso é conversa é, de planejamento familiar, planejamento né? familiar, exatamente. Então, É. e aí segue a mesma coisa, eu volto a falar, pré-operatório correto, cirurgia em local adequado, do jeito certo, pós-operatório adequado. Esse daí é a melhor fórmula para tudo dar certo. E uma consideração especial é: não tenha mais filhos se você operar de preferência. Isso eu não posso. Você não pode Não, mas falar. a gente pergunta, você É, já fez é. laqueadura? Você já fez, Isso, né? legal. Seu marido já operou? Bacana. É legal. De preferência, né. É, Que nem eu te então, que contei nos aí assim, aí bastidores, né, a chance de uma de amiga engravidar é minha. bem menor, sim. Essa minha amiga foi depois de 2 meses. Ela fez a lipo inteira daqui até aqui, né, e Uhum. depois de 2 meses ela engravidou. Pois é, fez a plástica, ganhou um bebê de presente. Ganhou um bebezinho de presente. Engravidou de Aí. novo. Loucura, né. Pois é. É. Como a idade da paciente pode afetar os resultados e as opções de cirurgia plástica pós-parto? As É, mulheres estão engravidando mais tarde, né. sim, a idade, né, digamos que hoje, assim, a gente já vê, né, as mulheres de 40 e 50, 60, elas não são como a gente era na nossa época, que a gente olhava na nossa avó de 60 anos e falava: Nossas "Nossa, mães. nossa", as nossas mães, né. Então, assim, estamos melhores. É, incrivelmente Então, a gente melhores. está se cuidando melhor, a gente está se alimentando melhor, a gente está, né, fazendo suplementação nutricional, né, mas a gente sabe, né, que a linha do tempo ela não perdoa não. Não, Então a gente sabe que vai passando o tempo, a gente vai tendo menos colágeno, menos elastina, o nosso tempo de recuperação é mais demorado, né? Algumas pacientes já vão ter pressão alta, vão ter diabetes, vão ter outras comorbidades que aparecem com a idade. Então a gente tem que ser mais, como fala, mais sensata e mais criteriosa talvez? criteriosa, sim, na indicação de cirurgia plástica. Você não vai pegar uma paciente, né, porque aumenta fator de risco. Ali no fator de risco do anestesia tem Hum, idade maior que X, maior que Y, aumenta o fator. Já pula da classificação 1 para a classificação 2 de risco, né? Então, todas essas coisas. Então, a gente vai levar isso em consideração e vai fazer aquilo que for seguro para aquela paciente. Então, às vezes, você não consegue fazer um mummy makeover tardio todo de uma vez.
Então, você vai fazendo por partes e quando acabar tudo, ela vai ficar feliz do mesmo jeito. Perfeito. Só vai demorar um pouquinho Vai mais. demorar um Mas tá pouquinho tudo mais. bem, Exato. né? Quando marcar a próxima cirurgia, ainda tá Isso. curtindo a Vai primeira, curtindo uma de cada vez, não é? exato. Por que Sim, não? sim. Maravilhoso, né? Quais são os principais cuidados pós-operatórios necessários para otimizar os resultados da cirurgia plástica pós-parto e minimizar complicações? Então, são vários, né? E aí eu sempre falo, né? Seguir as orientações pós-operatórias, só que isso é uma coisa muito ampla, né? Então a gente fala, fica de repouso. Por exemplo, a abdominoplastia tem que andar um pouquinho ali encurvada para não estourar nenhum pontinho, para não alargar a cicatriz, né? Então não pode fazer exercício abdominal logo no começo, depois que você fez uma correção de diástase, aquela musculatura tem que estabilizar, aquela cicatriz, aquela costura tem que cicatrizar direitinho. Você vai fazer uma cirurgia de mama, você tem que usar o sutiã direitinho, não vai sair fazendo jumping, não vai fazer trote já na outra semana. Então, assim, precisa seguir bem certinho. Então, vai fazendo acompanhamento. Olha, agora já tá tudo ok, você já tá liberada para isso. Agora já tá tudo ok. Outra coisa que eu acho, assim, que eu tenho visto com uma certa frequência é paciente que tem pet. Hoje, depois da pandemia, todo mundo tem um pet. Então, assim, não pode dormir junto com ele na cama, não Nossa, pode deixar lamber, eles são nossa. filhos. É, Mas o que eles têm, as bactérias que eles têm, a flora eles deles são é muito mais resistentes, diferente, né? né, da nossa. Então, eu já tive paciente que teve infecção em cicatriz de abdominoplastia, já teve paciente que teve secreção em cicatriz de mamoplastia, porque deixava o pet ficar junto. Né? Então, eu não tive, mas uma colega teve uma infecção que não sarava, não sarava. Quando ela foi fazer cultura, cresceu o mesmo bicho que cresceu na saliva do cachorrinho dela. Nossa, Então, meu Deus, que pena. então assim, esse é uma das coisas que a gente avisa. Olha, não fica ainda. É filho, mas, Nossa, né? esse detalhe vocês têm que. Sim, até isso. Até isso vocês têm que Até lembrar. isso. Sim. Então, dentre várias coisas, mas fazendo tudo direitinho, né, desde o começo, a chance da gente ter complicação é menor, né? Passando para o pré, para o intra e para o pós-operatório, Perfeito. né? É, o Nada de pós-operatório, ele é muito importante, né? ele é muito importante, Ele é muito principalmente em importante. falando de lipoaspiração ou de lipoaspiração com tecnologia, que se você não fizer um pós-operatório, uma drenagem, uma fisioterapia adequada, isso pode Ah, franzir tudo e o resultado pode ficar todo irregular. E esteticamente não é nossa. bonito, e para você tratar isso, né, em alguns casos até tem tratamento, até se melhora. Mas você vai ter um tempo de recuperação bem maior e um custo bem maior e um estresse bem maior, Muito. Nossa, eu já né? vi isso. Eu já vi isso. Então, aí precisa, a pele descolou, É, ela tem que colar de novo, e ela não pode ficar colando ondulada, né? Porque uma vez que você machuca ali, então o organismo faz uma fibrose, faz uma retração. Então, essa fisioterapia, essa drenagem pós-operatória, para, né, fica é, retinho, é para ficar retinho, é para você, né, organizar, para você ajudar, né, direcionar a mecanicamente. cicatrização. Nossa, Exatamente. é super Por importante, isso tem uma que fazer. cinta, por isso uma placa, né? Por Nossa, isso as massagens. muito importante essa massagem Uhum. pra, Sim, isso faz pós-operatória. parte, É, né? Inclusive no não termo tem de que não fazer, consentimento, não tem como não não fazer. existe não É, fazer. é. Inclusive agora, nos meus termos de consentimento, eu estou colocando assim, olha, eu vou fazer os tratamentos de fisioterapia pós-operatória e eu tenho como fazer isso, né? Porque Boa precisa ideia. entrar no planejamento pós-operatório. Nossa, é super Né? importante. Da mesma É. forma que você vai, né, comprar uma casa, você precisa ter a condição de você decorar ela inteira, você vai fazer uma lipo, você precisa fazer todo o tratamento de pós-operatório, e inclusive, se chega naquela fase que já começa a ter uma chance maior de formação de fibrose, aí talvez precise entrar com ultrassom, Ah, né? tá, Entrar com algum outro perfeito. tipo de tecnologia e precisa estar, isso aí já precisa estar dentro do orçamento. Perfeito. Aí já vai na sua observação Sim, de já. ver ou não a necessidade. Uhum. Importante é que tem tudo isso, né? Sim, Tem todos existe esses tudo mecanismos. Já isso. pensou E se a você fosse hora de na. fazer é agora. Se você deixar para 4 meses depois, pode ser que você não resolva mais. Meu Deus, já pensou? E se não existisse isso, já pensou? A Se não pessoa existisse isso, fizesse a a gente já tá cirurgia e com. ia estar, tipo, né? Porque, sei lá, eu acho que, por exemplo, se
vamos supor que você não fizesse. Aí tem pacientes que poderiam ter ou não esse problema, poderiam ter Exatamente, mais ou assim, se você menos, for ver há né? 20 anos atrás, É, né, logo quando eu comecei, não tinha essa coisa de você usar malha, né? A gente nossa, colocava, enfaixava o paciente, não tinha essa olha, orientação de drenagem. Então, tinha alguns pacientes que iam bem e tinha outros pacientes que não iam bem. Isso ia depender, hoje em dia né? não, você tem Hoje não, hoje toda. a gente já sabe, né, como funciona, então a gente já direciona para não ter. E ainda assim não é garantia. Ainda assim não é Ainda assim não garantia, é garantia. olha. E vocês normalmente direcionam para profissionais que você já sabe que são especializadas, Sim, né? sim. Porque eu A sei que gente já tem tem que algumas ter uma pessoas que especialização. sabem, ó, até o 10º dia, então É. alguém sabe fazer direitinho, depois do 10º dia tem alguém que já tem os equipamentos e tal, ou já começa com uma fisiodermato funcional desde o começo. Nossa, perfeito. Muito bom. É, quais são as expectativas realistas em termos de resultados estéticos após a cirurgia plástica pós-parto? Então, isso daí precisa ser bem conversado com a paciente, porque isso é caso a caso, né? Então, assim, se você me traz farinha, leite, laranja, tal, eu vou fazer um bolo de laranja. Se você me traz chocolate, tal, enfim, vai ser de chocolate. Então, a gente precisa, né, ver o que que ela tá trazendo pra gente conversar, explicar todas as possibilidades em alinhamento de expectativa. Porque se ela sabe o que ela tem, se ela sabe o que é possível, se ela sabe o que esperar, então tá tudo certo, né? Então a gente alinhou a expectativa, o que você não pode é, assim, prometer uma coisa que você não vai entregar, Perfeito. né? Então, assim, o que que eu prometo para as minhas pacientes? Olha, lógico que você explica tudo no pré-operatório, mostra, fala das limitações, mas no final a promessa é sempre essa: olha, eu vou fazer o melhor que eu puder, Perfeito. dentro das suas condições clínicas lá na hora e sem comprometer a sua segurança, né? Um exemplo disso foi uma paciente minha hipertensa, né? Que ela foi, passou no cardiologista, fez todos os exames, tudo, e ela fazia uma cirurgia de lifting. Quando chegou lá no Lifting centro cirúrgico, facial. lifting facial. Então, para tratar principalmente essa região aqui do pescoço. Hum, Então, assim, foi bem difícil, porque, né, ela fez um aumento de pressão que estava de difícil controle dentro do centro cirúrgico. Então, eu não podia ficar me estendendo muito nessa cirurgia. Eu já tinha que resolver logo, tal. Então, não deu para ficar muito. E aí foi o que eu conversei com ela. Sobrou uma pontinha, alguma coisa. Depois, ambulatorialmente, eu resolvi, né? perfeito. E ela tá na Itália agora, bem feliz. Nossa, que legal. Não, e mesmo assim você conseguiu fazer a cirurgia, terminar a Sim, eu cirurgia falei, e. sim, terminamos a É, cirurgia, tudo, é, porque a gente estava dentro de um hospital adequado, com uma perfeito. anestesista Hum, preparada, tudo direitinho, né? Equipe completa para a gente poder, né, fazer tudo isso, a equipe é para poder cuidar. importante, Sim, né? a equipe é importante. O É, anestesista não pode se desesperar, não. é, Tem com que... certeza. E nem o cirurgião. Nem o cirurgião, pelo amor de Deus. Sim, são Não, por coisas isso a que podem experiência, né? acontecer. A gente tem que estar preparado para tudo, por isso a gente fala, não, uma equipe adequada, num hospital adequado, para se acontecer qualquer coisa, a gente ter como resolver isso, É isso que é né? importante, né? Sim, porque pode acontecer, Lógico, com né? certeza. Tá É uma sujeito. cirurgia, né? A gente fala, a gente vai atravessar a rua, a gente não sabe, Não é? né? Então, assim, atravessa na passarela, atravessa na faixa de pedestre, atravessa quando o farol estiver verde para você, né? Que aí diminui a chance de você ser É, atropelado. não, a gente trabalha na vida para isso, né? Para diminuir a probabilidade, né? De Sim, sim. erros e de, né, Exatamente. Tudo que a gente puder perigos, fazer para diminuir riscos, a gente né? faz. Sim. Diminuição de riscos, exatamente. Uhum. Alguma coisa que você queira falar para essas moças lindas que acabaram de ter bebê? Então, não, sim, né? Não se desesperem, Parabéns pelo seu bebê não se e não desesperem. se desesperem, É, cuidem dos seus bebês e a hora que vocês estiverem preparadas, tal, aí sim, a gente vai ver o que que incomoda para a gente resolver bem direitinho e com segurança. é isso aí. Uhum. Vamos lá. É, lembre-se de que todas as decisões relacionadas à cirurgia plástica devem ser tomadas após uma consulta detalhada com um cirurgião plástico experiente, que pode fornecer orientações personalizadas com base nas necessidades e desejos individuais. Sigam a doutora Mônica Okamoto e o Healthcast Alpha nas redes sociais, aqui no GC, vocês podem ver.
Os episódios vocês podem assistir nos canais do YouTube, doutora Mônica Okamoto e Healthcast Alpha, e nas principais plataformas de áudio do Healthcast Alpha, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e Amazon Music. Doutora Mônica, foi um prazer imenso falar O contigo. prazer foi todo meu, obrigada pelo convite. É muito agradável conversar com você, Muito muito legal. gostoso. E no nosso próximo episódio, a doutora Mônica vai esclarecer dúvidas sobre cirurgia plástica de todos os tipos. Ou seja, o tema vai ser cirurgia plástica. Cirurgia plástica no geral. Então, chegaram algumas perguntas já para gente. E vai ser um episódio muito legal, porque você vai ter várias perguntas relacionadas à cirurgia plástica. Obrigada a todos pela presença e até o próximo episódio. Obrigada.